Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Legado Espiritual. Durante essa semana, nós temos tido a oportunidade de poder estudar um pouco sobre um tipo específico de preparação que Deus espera que nós façamos quando vivemos aqui a nossa experiência nessa própria vida. Ou seja, enquanto vivemos, a fidelidade que devemos demonstrar em relação a Deus. E já temos visto que algumas pessoas acabam tomando a decisão de que vão trabalhar a vida inteira e aí depois, quando elas morrerem, elas vão buscar ser fiéis a Deus baseado naquilo que sobrou. Não é isso que Deus espera de nós. O propósito de Deus, e Deus não precisa dos nossos recursos. O propósito do Senhor Deus é fazer com que tenhamos a oportunidade de viver uma vida de dependência dEle e ao mesmo tempo de reconhecimento de que todas as coisas vêm dEle. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, aliás, no comentário do professor, que é do livro Conselhos sobre Mordomia, na página 221, que diz assim: legados deixados somente na morte são uma miserável compensação da beneficência que se deveria praticar em vida. Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias, em boas obras e ofertas generosas ao Senhor. Quando nós deixamos para poder ser fiéis a Deus somente depois da morte ou quando nós morremos, na verdade, na prática, não estamos sendo fiéis a Deus. O propósito do Senhor, repito o conceito, não é que Deus precisa dos nossos recursos, Ele não precisa. Aliás, foi Ele quem nos concedeu o que possuímos. O único propósito pelo qual Ele pede que lhe sejamos fiéis é para que tenhamos a oportunidade de reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Que tudo que temos vem dEle. Embora acabe sendo difícil para podermos imaginar como teria sido o nosso planeta se o pecado aqui não tivesse entrado, nós podemos ter aqui a certeza de uma coisa, de que com certeza o mundo não seria um mundo tão maculado pelo egoísmo, pela mesquinhez e ao mesmo tempo pelo sentimento de acúmulo de riquezas que boa parte das pessoas acaba desenvolvendo. Sabemos que hoje a grande maioria dos recursos do planeta está na mão de pouco mais de 10% da população. E o restante dessas riquezas está dividido entre 90% da população. Por isso, tantas pessoas vivendo na miséria, enquanto uns poucos privilegiados têm tantos recursos e conseguem viver tão bem. É claro que esse sentimento de egoísmo é originário do próprio pecado. O pecado trouxe essa desigualdade ao nosso planeta. Uma das coisas que o Senhor Deus espera do seu povo é de que nós vivamos uma vida centrada no reino de Deus. Não é à toa que a própria Bíblia vai mencionar: busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Foi Deus quem estabeleceu esses propósitos. Portanto, no fim, quando nós somos fiéis a Deus, nós precisamos nos lembrar de que fomos chamados também para viver a mesma experiência de amor e devoção ao reino de Deus que foi experimentada por aqueles que vieram antes de nós. Ontem ainda, no nosso guia de estudos, eu mencionei a vocês que quando olhamos para os nossos pioneiros e percebemos o tamanho da doação que eles fizeram, eu me lembro, por exemplo, do capitão Bates. José Bates era um indivíduo que tinha uma boa condição financeira quando aconteceu o desapontamento em 1844. E nos primórdios da igreja, quando tantas mensagens relevantes precisavam ser levadas adiante, inclusive a própria mensagem do sábado, o capitão Bates utilizou todos os seus recursos para poder, de alguma forma, fazer com que essa mensagem pudesse chegar a lugares distantes. Entre outras coisas, as suas ofertas acabaram patrocinando boa parte dos panfletos e ao mesmo tempo de revistas que na época levaram a mensagem do sábado até que ele pudesse ser disseminado dentro do movimento adventista.
Houve determinado momento da sua vida em que a esposa pediu para que ele fosse buscar um pouco de trigo para que ela pudesse fazer pão, porque já não tinha mais nada em casa. E ele não tinha mais recursos porque já os tinha colocado todos dentro do trabalho. E ele se sentiu profundamente impressionado de ir até os Correios na época para poder pegar uma correspondência. E ele chegou e havia correspondência, mas ele tinha que pagar para receber a correspondência. E ele disse para o indivíduo dos Correios, olha, abra a correspondência para mim. E aí dentro estarão os recursos que eu preciso para poder pagar. E o indivíduo abriu a correspondência e lá dentro havia realmente alguns recursos que haviam sido enviados para poder apoiar a pregação do Evangelho e, ao mesmo tempo, para poder ajudar na manutenção daquele obreiro do Senhor. Lá nos primórdios do Adventismo do sétimo dia. Quando olhamos para um homem como esse, que sendo rico, acabou gastando todos os seus recursos e investindo tudo para que eu e você pudéssemos hoje ter a certeza de que estamos no caminho do Senhor, enquanto guardamos os mandamentos do Senhor, inclusive o sábado. E como o Senhor Deus cuidou dele, bem como das suas necessidades. E olhamos para a mesquinhez que às vezes utilizamos dentro da nossa vida, sendo infiéis a Deus nos dízimos e ofertas, sem contar com a própria maldição que acaba vindo sobre nós. Porque quando deixamos ser fiéis a Deus, deixamos de receber as bênçãos que o Senhor tem. O Senhor Deus olha para nós e nos chama a uma fidelidade. Não lá no final da vida, quando estivermos morrendo. Olha, o que sobrar fica para Deus. Não é isso que Deus quer. A fidelidade deve ser hoje. Nosso guia de estudos traz aqui 8 razões pelas quais devemos ser fiéis todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, e não apenas lá no final. A primeira razão é porque o doador pode ver os resultados imediatos daquilo que é a sua contribuição, daquilo que é a sua doação para a obra de Deus. Se ele vai doar só quando morrer, ele não vai ver o resultado daquilo que foi a sua fidelidade. Uma segunda razão, o ministério ou a pessoa pode se beneficiar agora, quando a necessidade é maior. Existem necessidades todos os dias para poder manter pessoas. Eu não sei se você sabe disso, mas existem alguns países onde é proibido pregar o Evangelho. Como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós mantemos alguns missionários que estão na clandestinidade nesses lugares, para contribuir, para fazer com que o Evangelho chegue até os lugares mais distantes do nosso planeta. Portanto, existem necessidades todos os dias. E quando somos fiéis, todos os dias estamos contribuindo para que o Evangelho chegue onde deve chegar. Uma terceira razão, quando somos fiéis todos os dias, não existem brigas entre familiares ou amigos após a morte. Até porque esses familiares e amigos conseguiram perceber durante a vida a nossa fidelidade a Deus e, ao mesmo tempo, o nosso comprometimento com Deus e com a família. Uma quarta razão, serviremos de bom exemplo de valores aos familiares daquilo que é generosidade para com Deus e para com o próximo. Nós somos chamados também para influenciar as novas gerações. E eu aproveito para poder compartilhar com você um pouco da minha própria experiência. Algumas semanas atrás, a minha filha está fazendo a faculdade agora, e quando ela estava indo para o colégio, eu disse a ela, filha, ela estava querendo muito conseguir um estágio. Eu disse a ela, filha, seja fiel a Deus, hoje, no pouco que você tem, e saiba que Deus vai ser fiel a você. O pai tem te ajudado aí com uma mesada, seja fiel a Deus, você sabe, o pai sempre falou isso para você, mas prove a Deus agora. E o interessante é que ela fez um acordo com Deus e passados 2, 3 dias, uma porta já tinha se aberto para ela. Ela disse, pai, como vale a pena ser fiel a Deus? Quando você pensa nisso, o teu exemplo vai influenciar as novas gerações. Uma quinta razão, minimiza impostos sucessórios. Quando você deixa para poder fazer uma doação lá no final da vida, haverão grandes impostos em cima disso. Uma sexta razão, garante
que a doação será feita à entidade destinada, sem interferência judicial ou de parentes descontentes. Ou seja, se você faz a doação em vida, se você faz o investimento em vida, ninguém vai influenciar em cima disso. Uma sétima razão, demonstra que o coração doador foi mudado de egoísmo para altruísmo. Você vai poder testemunhar disso em vida. E uma oitava razão, porque você vai armazenar tesouros no céu. Deus tem propósitos para a gente em relação a isso. É claro que se você tem dificuldade para viver isso hoje, seja no muito ou no pouco, peça a Deus para que Ele mude o seu coração. E experimente as grandes bênçãos que Ele tem para você e para mim. Nós vamos orar por isso hoje. Mas antes disso, só relembrando, nós temos o nosso grupo de oração aqui no chat, do Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Eu já mencionei a vocês que o nosso propósito é que você esteja orando por todos aqueles que estão junto com você estudando lição na Escola Sabatina. E todos os dias nós temos escolhido 5 pedidos que são colocados no chat para podermos orar como um todo. Mas faça você também a sua escolha e vá lá nos comentários e comente no pedido que foi feito e diga, olha, eu estou orando por você. Uns orando pelos outros receberemos grandes bênçãos. Hoje eu separei aqui alguns pedidos. A irmã Aparecida, ela pede oração pelo seu filho Samuel. O seu filho migrou para um país no exterior e está precisando regularizar algumas questões em relação à documentação. Então ela pede oração por isso. A Vanessa, ela ora pelo filho que está afastado dos caminhos do Senhor. É uma dor muito grande essa, e vamos orar por você, Vanessa. A Selma, ela pede oração pelo Antônio Carlos. Ela está orando pela conversão dele. E vamos orar para que Deus possa realmente tocar nesse coração. A Neide, ela ora pelo filho que está com problemas com a justiça. E ela acredita que Deus pode tocar no coração do filho e, ao mesmo tempo, para que a graça e a misericórdia de Deus toque no coração. A Rosa, ela pede oração porque ela está com chikungunya e com muitas dores, e ela pede a cura da parte do Senhor Deus. Nós vamos orar por esses pedidos e eu te incentivo a orar comigo. Pai do céu, nossa oração hoje é para que o teu Espírito trabalhe no nosso coração, para que sejamos fiéis na devolução dos dízimos e ao mesmo tempo liberais nas ofertas, enquanto estamos vivos, todos os dias. Oramos também pelos pedidos que foram mencionados no nosso chat, em especial por aqueles que estão lutando, Pai, com algumas dificuldades, com alguns problemas. 5 pedidos nós fizemos aqui. Eu peço especialmente por eles, mas também por todos que foram mencionados no nosso chat, que milagres verdadeiros sejam vistos através da intercessão. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?